entender aqui como é que a Revolução começou ao início da nossa palestra propriamente dita. Apesar de nós começamos aqui a falar das preliminares, agora vamos começar a falar da nossa palestra de início, que é a decadência da Idade Média, que deu origem ao protestantismo. Então vamos entender isso aqui. O que foi a Idade Média, que aliás é um termo pejorativo, né? Porque as pessoas consideram a Renascença, né, como se fosse o auge e aqueles períodos de trevas lá de 1000 anos, desde o final do Império Romano, o fim da Antiguidade Clássica. Então, a Idade Média seria como se fosse o tempo que não prestou. O tempo que não prestou. Porque o certo é a Antiguidade Clássica e o Renascimento. Segundo os historiadores revolucionários. Vamos entender isso aí. Então, a expressão medieval é uma expressão pejorativa. Mas, como toda expressão pejorativa, assim como os chamados cristãos foram utilizados de forma pejorativa no início, né? Então, os seguidores do Nazareno, então nós podemos utilizar essa expressão pejorativa como se fosse a expressão normal e verdadeira, que é a expressão medieval. Então, vamos entender o que foi a Idade Média. Nós temos aí a fotografia, um quadro da coroação de Carlos Magno no ano 800 da era cristã pelo Papa São Leão III, na noite de Natal. Carlos Magno, ele prestou grandes serviços à igreja e seus antecessores também, como foi Pepino Breve e Carlos Martel, que combateu os chamados lombardos, né, que perseguiu a igreja, que destruiu a igreja católica, e eles perseguiam, e a família de Carlos Magno, que era, na realidade, não era exatamente o imperador, né, ele era o mordomo do rei da França na época, né, e ele se tornou, então, o mordomo, no caso, destituiu aquele rei que estava lá naquele aspecto, e Carlos Magno se tornou o imperador, o rei dos franceses. Então, ele foi coroado pelo Papa Leão III, e aí houve a fundação do chamado Sacro Império Romano Alemão. Não é exatamente esse, mas é o que deu origem ao Sacro Império Romano Alemão. Vamos entender isso aqui. Na época existia um outro império, que era o Império Bizantino. E o pessoal da época dos bizantinos ficaram com o nariz um pouco meio torto com Carlos Magno, com isso aí, porque haveria então 12 impérios nessa história toda. Então, ele já tinha, digamos assim, uma tendência a separatismo, eles não gostaram disso aí, mas enfim, o Papa São Leão III coroou como o verdadeiro protetor da cristandade. E aí, digamos assim, nós poderíamos dizer que foi um dos auges da Idade Média, essa coroação de São Leão III, coroação de Carlos Magno por São Leão III. Então, na encíclica Immortale Dei, Leão XIII, descreveu nesses termos a cristandade medieval. Tempo houve em que a filosofia do Evangelho governava os estados. Nessa época, a influência da sabedoria cristã e sua virtude divina penetrava as leis, instituições, os costumes dos povos, todas as categorias e todas as relações da sociedade civil. Então, a religião instituída por Jesus Cristo, solidamente estabelecida no grau de dignidade que lhe é devido, em toda parte era florescente graças ao favor dos príncipes e à proteção legítima dos magistrados. Então, o sacerdócio e o império estavam ligados entre si por uma feliz concórdia e pela permuta amistosa dos bons ofícios. Leão XIII é um papa moderno. Nós poderíamos dizer que foi um dos primeiros papas modernos propriamente dito, né, depois dessa destruição dos estados pontifícios, foi Leão XIII. Então, ele iniciou, digamos assim, essa linha dos papas que vem até os nossos dias. E ele é insuspeito de dizer isso aí. Uma vez que ele era um papa moderno e tal, ele falava tão bem assim da Idade Média, mostra que a Idade Média realmente foi um período, digamos assim, de ouro da história da humanidade, sem dúvida nenhuma. Então, por que a Idade Média ela era tão importante? Porque, organizada assim, a sociedade civil deu frutos superiores a toda a expectativa, cuja memória subsiste e subsistirá, consignada como está em inúmeros documentos que artifício algum dos adversários poderá corromper ou obscurecer. Então, está aí um Papa insuspeito absolutamente,
né, que é o Papa moderno, que foi Leão XIII, falando uma coisa fantástica, muito boa sobre os períodos medievais. Então, eu pus aqui algumas fotografias sobre coisas da Idade Média. Nós temos aí a nossa querida Notre-Dame de Paris. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de visitar. Tia Adriana, eu sei que foi lá, né, tia? Notre-Dame de Paris, eu sei que foi. Né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade, realmente é uma coisa fabulosa. Quem não foi, vale a pena ver. É fantástico. Uma coisa simplesmente incrível. Essa foto é dela restaurada? Ela é tirada do Rio Sena. Mas restaurada não, ainda não. Não, essa aí é anterior. É anterior ao incêndio. É a rainha das catedrais. Sim, sem dúvida nenhuma. Uma coisa fabulosa. E ela pode dizer que é um arquétipo de catedral. Inclusive, existem muitas outras catedrais aí que foram tentativas de fazer coisas parecidas. A Catedral de Ramos, né? A Catedral de... As outras catedrais, inclusive aqui no Brasil também, lá em Cuiabá, tem até uma réplica digamos assim, um pouco meio, né, digamos assim, pobre da Catedral de Notre Dame também, na igreja de Cuiabá. Não sei se vocês conhecem, lá tem uma réplica. Tem várias outras igrejas aí, né, que tem esse tipo Está de... consignada, acho difícil algum retirar, não só em documentos, mas é um documento... Documento perfeito, sem dúvida nenhuma. Né? Um monumento que é um monumento perfeito. Então eu queria mostrar uma coisa para os senhores aqui. Essa catedral é tão arquetípica que ela foi molde, uma catedral do século XIII, XII, XIII, e ela foi molde para outras catedrais. Então nós temos aqui a Catedral de Colônia, na Alemanha. Né? Então os senhores podem ver aqui que há muita semelhança. A Catedral de Notre Dame não tem essas torres iniciais, mas um projeto inicial era para ficar uma torre desse tipo aqui. Né? A Catedral de onde estão os Reis Magos lá na Alemanha. Né? É maravilhoso, uma coisa fabulosa essa igreja aí, que é a Catedral de Colônia na Alemanha também. Ela, olha só que incrível, ela foi iniciada no século XIII, mas foi terminada no século só XIX. Só pra você ter, mas que o projeto original, se alguém que foi fazer isso aí, ele continuou com o projeto original, que é a catedral. E nós temos outra igreja aqui, que é a igreja de Burgos, a Catedral de Burgos, que também, se os senhores observarem aqui, ó, no início, aqui ela tem mais ou menos o estilo da Catedral de Notre Dame também, que é o estilo gótico, né, arco-botantes e tudo mais. Essa é na Espanha. É na Espanha, exatamente, Catedral de Burgos na Espanha. Então nós temos aí uma catedral típica que foi então na terra de Alcide, a catedral que foi feita na época medieval também do século XIII. Temos muitas outras igrejas. Inclusive, senhores, as catedrais que vieram aqui para a América, como a Catedral de São Paulo, a Catedral de São Patrício, né, em Nova York, ela segue esse estilo, porque foi um estilo tão fantástico, tão piedoso, que esse estilo aí realmente é o estilo da Igreja Católica. Eu creio que na França tem as 192 catedrais sobreviventes. Coisa fabulosa, né? E aqui no Brasil nós temos algumas catedrais também do estilo neogótico, que é o estilo... Aqui, por exemplo, em Belo Horizonte nós temos aí a Catedral da Boa Viagem, a Igreja da Boa Viagem, né? Lourdes também, nós temos isso aí, né? E tem outras igrejas que seguem esse estilo também. Bom, continuando aí, esse aqui era a igreja. Agora vamos falar da sociedade temporal. Nós temos aí o famoso Castelo de Guimarães, onde nasceu Portugal. Eu acredito aqui que tem os senhores aqui, devem ser descendentes portugueses. Né? Com certeza deve ter. Eu também sou. Né? Graças a Deus eu sou descendente português também. Sem dúvida nenhuma. E quem é descendente português não pode ter um xodó. Não pode deixar de ter um xodó para Portugal. Então por isso eu pus essa fotografia aí do Castelo de Guimarães. Né? Onde nasceu a nação portuguesa. Fundada aí por nosso querido Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, né, que fez o condado portucalense voltar a ser um reino. E começou a fazer, nasceu nesse castelo aí. Um reino indicado por Nosso Senhor. Sim, sem dúvida. Tem a história de Portugal. Muito interessante os senhores verem isso aí. Portugal nasceu com a indicação, uma aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo, e fez lá as famosas 5 quinas, que são lembranças da paixão das 5 chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós temos o Castelo de Saumur, né, já um pouco reformado, tem uns desenhos aí aquele famoso As Horas de Duc de Berry,
desse castelo. É um castelo muito bem interessante, muito interessante. O castelo do Val-de-Loire da França, também o castelo medieval. Nós temos aí a famosa cidade de Carcassonne, na França, uma cidade medieval também. Ela foi restaurada também no século XIX, mas mostra exatamente como é que eram as cidades medievais. Para os senhores terem ideia de como é que era, portanto, as fortificações das cidades. E não podemos deixar de falar das cidades medievais, né? Digamos assim, formadas não para passar automóveis ou autoestradas, assim como são as cidades modernas, para passar cavalos, pessoas, porque a vida naquela época não era uma vida de corre-corre, não era uma vida de, digamos assim, de sofreguidão, de busca de prazeres, era uma vida comum. Mas olha só que maravilha, cheio de gerânios, né? As casas medievais, quem visita uma cidade europeia, vê isso aqui. A gente pode dizer que isso aqui é Genazzano, pode dizer que é Sós do Rei Católico, na Espanha, pode dizer que é uma cidade da Itália, qualquer cidade da França, tudo segue esse mesmo padrão que os senhores estão vendo isso aí. Uma cidade muito bem, com muito bom gosto, né? Sem dúvida nenhuma, que chama o quê? Chama a vida comum, cotidiana, como uma vida aprazível. Nada de buscar aventuras fora, né, de casa, nas redes sociais, na televisão, nos prazeres. Não, é aquela vida comum, mas que as pessoas viviam com amor a Deus, amor à Santa Igreja, praticando os mandamentos. Como tem que ser como qualquer um, nada de ficar procurando coisas de novidade, não, senhores. É importante a gente saber como é que é, mas ficar de forma aquela frisson para essas coisas de novidades, esses sabores das novidades aí. Era pouco, então massa. Exatamente. Que brotava suas Exatamente. potencialidades que se Exatamente. Então a gente vê como é que era o povo que a gente vai falar aqui agora. Então, como é que era a sociedade medieval? Nós temos aí os 3 estados. Nós temos lá em cima, nós tínhamos o clero, que, digamos assim, passava suas ideias para a segunda classe, que era os nobres, a nobreza. Então nós temos os reis, os barões, a gente vai falar isso aí. E embaixo aí estava o povo, os campesinos, os trabalhadores, as pessoas, os artesãos, todas essas pessoas aí que participavam, que era a grande massa, que era o povo. E uma coisa importante que a gente tem que ver, isso aí que o professor Plínio Correia de Oliveira fala, que a gente tem que ver, é a questão da justiça. Por quê? Porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas acham que desigualdade é uma injustiça. Então, qual é a coisa que tem que ser justa? Igualdade? Não, não é. Não é isso não. O que é justiça segundo a Igreja Católica? Dar a cada um o que lhe é devido. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que é mais velha do que eu tenho que tratar aquela pessoa daquela forma correta. Se eu tenho lá um padre, eu tenho que ir lá beijar a mão do padre e pedir a bênção para ele. Se eu tenho lá um bispo, eu tenho que beijar a mão e fazer uma genuflexão. Se eu tenho um nobre, se chega aqui Dom Bertrand, eu tenho que fazer uma vênia para Dom Bertrand. Né? Ou um nobre, ou qualquer pessoa que tem que fazer isso aí. Você dá a cada um aquele que lhe é devido. Agora, o que é a revolução? É destruição para provocar a igualdade, que isso aí fazer como diz o senhor Hélio, falou ainda há pouco, fazer uma massa. Né? Fazer uma maçaroca, que é uma coisa homogênea, como se fosse colocar tudo num liquidificador e batesse e acabasse com tudo isso aí. Pega aquela escada, aquela tríade, né, ali, povo, nobreza e clero, nobreza e povo, fazer um andar só e misturar tudo. Exatamente. Quem é quem nisso aí, né? É o que a Revolução quer, São Paulo Henrique. Exatamente fazer isso aí. Colocar um padre, por exemplo. Porque ali até o povo veja com uma dignidade. Exatamente, exatamente. É igual hoje, por exemplo, aí, né? Hoje um padre anda de t-shirt e calça jeans, né? Camiseta e calça jeans. Como é que vai saber se é um padre? É uma coisa interessante. Quando o Dom Pedro II estava no Porto, aliás, ele estava lá no Porto, a dona Maria Cristina estava no hotel passando mal e ela morreu no Porto. Ele saiu para a rua, a primeira coisa que encontrou foi o padre, que estava lá de batinha, e falou: não, atende a minha esposa ali que está com problema. Eu falei: desse tempo só para a dona Teresa Cristina. Ou seja, foi facílimo sair para a rua e saber que tinha lá um padre, porque estava descendo lá as ruas do Porto para atender a dona Teresa Cristina. Então foi facílimo. Hoje você vai sair, mas quem é padre na rua? Não sabe. Hã?
Isso aí gritando. Não, eu quero um padre aqui. Não pode fazer isso aí, né? Não pode fazer uma coisa dessa. Não dá. Mas, inclusive, até um tempo atrás aqui, quando eu mudei aqui nos anos 80, você encontrava muito padre de batina. Você não sabe onde é que está isso aí. Acabou. Né? Infelizmente, está uma situação complicada isso aí. Então, nós temos aí o clero, nós temos a figura de um arcebispo, provavelmente pessoas aí que estão envolvidas com ele são os monges, os padres, né? Os bispos também. E nós temos aí mais uma fotografia do clero, nós temos aí o Papa, o clero secular, o clero regular, aí nós temos os sacerdotes, temos os superiores e temos embaixo aí as monjas, né, que também pertencem ao clero, baixo clero. Nós temos aí os brasões, nós temos aí o brasão do Papa, aquele primeiro ali, nós temos aí o brasão de um arcebispo e um bispo e temos embaixo um padre, né, que usa esse chapéu aí. E a nobreza. O que era a nobreza medieval? O que era um rei da Idade Média? Era uma pessoa que tinha jurisdição sobre os seus vassalos, que eram os nobres, e que depois tinha jurisdição sobre o povo. Ou seja, era sempre a hierarquia. Os nobres prestavam vassalagem para os reis, e o povo prestava vassalagem para os nobres. Então, era aí que nascia a influência. Era aqui, justamente aqui, certo? Que são as pessoas que tinham que dar a boa influência para o povo. O que é um nobre? O que faz o nobre, sem dúvida nenhuma, é o seu título. Mas, muito mais importante do que o título que ele tem, é o exemplo que ele dá. Então, eu, por exemplo, eu sou professor. Não deixa de ser um cargo nobre. Eu tenho que dar bom exemplo aos meus alunos. Eu sou pai de família. Eu tenho que dar bom exemplo para os meus filhos. Eu sou mãe de família. Eu tenho que dar bom exemplo para os meus filhos. Eu tenho que dar bom exemplo para as minhas... Aquele que o padre hoje lá diz, né? A língua é a coisa que a gente tem, é o menor órgão, mas é o que mais faz coisas terríveis. Então, quando a pessoa, por exemplo, vai ouvir uma fofoca, tem que tapar os ouvidos ou então fechar a cara para a pessoa não dar continuidade para aquele pecado terrível que está sendo ali, que é o pecado da língua, da maledicência. Então, é importante a pessoa tomar o ar de nobreza. O professor Plínio Corrêa de Oliveira escreveu um livro sobre a questão da nobreza, que não foi só sobre a nobreza, mas sobre as elites análogas, que devem também dar bom exemplo para as pessoas com o qual que a gente convive nos nossos dias a dia. Então, nós temos aí as coroas dos reis, do imperador, do duque, do marquês. Então, vários tipos de nobreza que nós temos aí, né, que os senhores podem observar. E o povo? O nosso querido povinho, né? Então, nós temos aí um desenho da típica rua medieval. O humilde de Deus. Né? O povo humilde de Deus que faz as suas atividades do dia a dia, crianças brincando na rua, feirantes vendendo as suas coisas, pessoas que trabalham. Estragados, caídos. Exatamente, ruas, né? Cheio de animais e ruas. É bem interessante essas coisas aí que a gente arranjou isso aí. Bem, então, mostrando o povo, que é justamente cada um de nós. Tá? Muito bom. Bom, como é que tudo isso ruiu? Essas coisas maravilhosas, como é que isso aí começou a ruir? Então, o Dr. Plínio descreve no livro Revolução e Contra-Revolução exatamente o que os senhores estão vendo isso aí. No século XV, começa a observar-se na Europa cristã uma transformação da mentalidade que, ao longo do século XV, cresce cada vez mais em nitidez. O apetite dos prazeres terrenos se vai transformando em ânsia. Então, o que aconteceu nessa época do século XIV para o século XV? A imprensa. Então, todo mundo sabe aí, né, que Gutenberg fez uns livros, então esses livros começaram a disparar coisas, digamos assim, interessantes, mas também coisas indevidas para o meio das pessoas, principalmente da nobreza. Então, eu pus aí uma fotografia de uma moça, provavelmente lendo um livro de piadas, que vai saber o que está escrito aí. Né? Então, alguma coisa assim, digamos assim, que pode ser interessante para ela. Mas será que isso aí foi uma coisa boa para a alma dela? Será que as coisas que foram passadas pela imprensa foram coisas boas? Né? Quando eu fui escrever aquele livro lá que o senhor leu, que o senhor
fez a... É um livro sobre a família dele. Exato. Aliás, muito interessante. Bem interessante, mas só que eu tive que ler um livro sobre o João Caldeira Brant, que eu não aconselho ninguém ler aquele livro, não. Certo? Eu tive que ler aquele livro ali, mas para pegar a história do personagem. Mas era um livro que estava relacionado com a decadência do clero daquela época, relacionado com o padre Belchior de Borba. Não tinha nada a ver com a história dele, mas é isso aí. Mas mostrando exatamente o que a imprensa fazia no passado e ainda continua fazendo. O que a imprensa fazia no passado e fazem nos nossos dias, através da televisão e mais recentemente através das redes sociais. Então, é como se a pessoa estivesse aí pegando o Instagram, estivesse alguém aí e vendo as bobagens que passam aí nas redes sociais. Isso aí através dos livros. Então, as diversões vão se tornando cada vez mais frequentes e mais suntuosas. Os homens se preocupam sempre mais com elas. Nos trajes, nas maneiras, na linguagem, na literatura e na arte, o anelo crescente por uma vida cheia de deleites e fantasia e dos sentidos vai produzindo progressivas manifestações de sensualidade e moleza. O que é isso? As pessoas passaram, digamos assim, o que São Paulo fala, a cansar de fazer o bem. Então as pessoas faziam bem sim na Idade Média, elas eram boas, mas elas cansaram daquilo. Então passaram a desejar coisas que, digamos assim, prazeres lícitos, mas eram prazeres que amoleciam a alma. As pessoas, que eu estou mostrando aí, estão vendo aí rapazes e moças numa roda aí, né, tocando um alaúde no meio de uma cidade medieval, mas já mostrando uma certa moleza das pessoas. Tem alguma coisa de moral isso aí? Não, absolutamente nada. Mas olha o estado de alma que essas pessoas vão, esses prazeres inúmeras vezes aí, desejados e praticados por aquelas pessoas. O lado aguerrido, o lado... Perdeu. Perdeu. Desapareceu completamente. Exatamente. Né? A gente vê o traje aí de renascentista. Então, ao palatino deperecimento da seriedade e da austeridade dos antigos tempos, tudo tende ao risonho, ao gracioso, ao festivo. Os corações se depreendem gradualmente do amor. Desprendem, desculpa, muito obrigado. Os corações se desprendem gradualmente do amor ao sacrifício da verdadeira devoção à cruz, das aspirações de santidade e de vida eterna. Então aí, como o São Paulo Henrique estava falando, a cavalaria, outrora, uma das mais altas expressões da austeridade cristã, ou seja, os cruzados, que faziam, portanto, peregrinações para a Terra Santa, para conquistar o Santo Sepulcro, o que virou? Se torna amorosa e sentimental. A literatura de amor invade todos os países, o excesso de luxo e consequente a avidez de lucro se estende por todas as classes sociais. Então, as pessoas já deixavam de lutar pelo Santo Sepulcro para fazer torneio de cavalaria para obter o sorriso de uma dama. Esse é o que virou a cavalaria medieval no seu final, né, de história. Tal clima, penetrando nas esferas intelectuais, produziu claras manifestações de orgulho, com gosto pelas disputas aparatosas e vazias, pelas argúcias inconsistentes, pelas exibições fátuas de erudição. Então as pessoas começaram a ler aqueles escritores clássicos, né, de filósofos gregos e romanos, e começaram a fazer disputa com isso aí. Né? Começaram as chamadas discussões bizantinas, né, se os anjos tinham sexo ou não, uma coisa assim desse linha. Então, coisa que não tinha nada a ver com a espiritualidade, não tinha nada a ver. Todo mundo começou a fazer, às vezes, picuinha e, evidentemente, regada pela vaidade, que é a coisa que mais destrói uma alma, sem dúvida nenhuma. Se existe uma coisa que destrói uma alma, sem dúvida, é a pessoa começar a olhar para os, digamos assim, os bons lados dela. Se você quiser destruir uma virtude, é muito simples, você olha para ela. Olha, eu sou maravilhoso, eu sou o professor, eu consigo fazer aqui uma conferência que todo mundo vai dizer, ó, fenomenal. Não é por aí. Não é por aí as coisas. Você tem que olhar para a sua verdade. Que olha o que você é. Né? Olha aquilo que você é, olha aquilo que sua alma precisa, que é realmente a sua humildade. Isso aí que é o espírito da revolução, o espírito da humildade.
E lisonjeou velhas tendências filosóficas, da qual triunfara a escolástica, que já agora, relaxando o antigo zelo pela integridade da fé, renasciam em aspectos novos. Então, as pessoas começaram a procurar aí nas coisas antigas da Grécia, de Roma e tudo mais, os escritores clássicos, para ficar admirados com isso aí. O absolutismo dos legistas, que se enganalavam com o conhecimento vaidoso do direito romano, encontrou em príncipes ambiciosos um eco favorável. É isso que destruiu a civilização. Pessoas interessadas em poder, né? São as 3 tentações. Dinheiro, primeiro, a coisa que o demônio tenta a pessoa. O que tenta? É as tentações do Nosso Senhor. Primeira coisa, tentação das riquezas. Segunda tentação, do prestígio. E a terceira tentação, a vã soberba, que leva a todos os tipos de pecados. Então, quando a pessoa ela quer procurar riqueza, quer procurar, portanto, coisas para fazer as coisas erradas dela, para conseguir a sua vã soberba, aliás, seu prestígio, para conseguir a vã soberba. E foi exatamente isso aí. Essa armadilha é que caiu os nobres da Idade Média. Então, encontrou em príncipe ambicioso o eco favorável. E para e passo foi se extinguindo nos grandes e nos pequenos a fibra de outrora para conter o poder real dos legítimos limites vigentes dos dias de São Luís de França e São Fernando de Castelo. Ou seja, a Idade Média, que tinham reis que faziam penitência, que se vestiam de saco para mostrar a sua penitência para todas as pessoas, vimos aí os reis aí todos eles vestidos de modo pomposo e tudo mais, para mostrar que só tinham prestígio e poder. É o que deu origem ao absolutismo, que foi o fim dos reinos. Então, o que foi a Renascença? Nós vamos aí, então, à primeira parte da Revolução, que deu origem ao protestantismo. Segunda Revolução, Contra-Revolução, a Renascença não foi um simples renascer artístico, mas é o início de uma crise profunda. Então, muita gente fala que a Renascença foi uma retomada dos princípios que havia antes da Idade Média. Não foi isso não. Foi o início de uma crise profunda do ser humano, como a gente fala aqui, e portanto da sociedade. Foi a manifestação cultural de espírito revolucionário que começava a afastar o homem da ordem cristã da Idade Média. Conceito de revolução. A revolução é, segundo Plínio Corrêa de Oliveira, o professor Plínio Corrêa de Oliveira, um processo histórico, contínuo e multissecular que busca destruir a ordem cristã. Essa ordem era baseada na verdade, na virtude, na hierarquia e foi sendo minada por dentro ao longo dos séculos. Então eu mostrei um furacão destruindo a igreja, foi exatamente isso aí. Ou seja, algo que destruiu a cristandade, destruiu o ser humano cristão e destruiu, portanto, a sociedade cristã. O que produziu? Nós temos aí Lutero mostrando a fotografia de protestantes modernos. Vocês estão vendo aí, então, Lutero aqui, de um lado, e o outro aí, não sei, talvez outro reformador, mostrando a fotografia de protestantes atuais. De acordo com a RCR, Revolução contra a Revolução, em Lutero, Calvino e Caterva, já estavam implícitos personagens que vemos hoje por aí. Já em seu início, possuía essa crise das energias necessárias para reduzir aos atos todas as suas potencialidades que em nossos dias conservava bastante vivas para causar, por meio de supremas convulsões, as destruições últimas que são teu termo lógico. Raiz espiritual dessa crise. Qual é a raiz da revolução? Não está nas causas econômicas ou políticas. Muita gente pode pensar por aí. Muita gente pode pensar que o problema de Lula, Bolsonaro, direita e esquerda são problemas econômicos. Não é. É um problema de alma. Mas na alma humana, orgulho e sensualidade deformam o coração do homem, gerando uma sede de liberdade desordenada e rejeição das leis divinas e naturais, preparando o terreno para a ruptura. Então, botei aí 2 serpentes, uma verde, mostrando o orgulho, e a vermelha mostrando a sensualidade que destrói a alma humana do coração humano. Então, vocês estão vendo aí, né? O coração de uma pessoa sendo devorado por 2 serpentes. Qual é o início disso tudo? O pecado de Adão e Eva. O pecado de Lúcifer, para ser preciso, né? Então, Lúcifer, ele quis destruir Deus, não serve. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Também não serve. Deus mandou falar, olha, não podeis comer
daquela árvore, que é a árvore da ciência do bem e do mal. O que Eva falou? Não, eu vou comer. Deu origem, deu o ouvido, né, como o padre lá diz hoje, né? Entrou pelo ouvido o erro, assim como a fé entra pelo ouvido, né? Uma das gemas da Eva é o ouvido e os olhos também. Entrou também no ouvido de Eva o germe da revolução não sérvia. O orgulho leva o homem a recusar qualquer autoridade superior, inclusive a de Deus. Ele deseja ser autônomo e independente da verdade revelada e nega a necessidade de submissão às verdades ensinadas pela igreja, sua legítima mestra e mãe. Sensualidade, custo aos sentidos. A sensualidade gera a aversão à penitência e à moral católica. O homem passa a buscar os prazeres do corpo como fim último, rejeitando o sacrifício, a pureza e o espírito de renúncia que sempre caracterizam a verdadeira vida cristã. Ou seja, se a pessoa quiser ser verdadeiramente católica, o que ela tem que fazer? Fazer penitência. Não se entende um católico que não faz penitência. A pessoa que quer sair do pecado, viver a vida verdadeira, tem que fazer penitência. Ah, eu estou com vontade de tomar um sorvete. Agora não. Ah, eu quero, sei lá, andar naquela Ferrari ali e andar 300 por hora. Não, não é por aí. Aquelas coisas que a pessoa sente, né, para fazer, é para refrear aquilo. Como é que a pessoa faz isso aí? Fazendo penitência, mortificação, principalmente. Decadência da cristandade. A Idade Média, embora grandiosa, começou a sofrer no século XIV e XV o declínio moral e religioso. Essa decadência abriu as portas para que o novo espírito, centrado no homem e no prazer, ganhasse espaço e se expressasse culturalmente. Então, o que é a Renascença? Botei a fotografia aí do Davi de Michelangelo emergindo de um monte de, digamos assim, de terra. Botei isso aí. A Renascença foi a forma cultural que esse espírito encontrou para se manifestar. Com aparência de renovação, trouxe um retorno ao paganismo greco-romano e o culto ao homem, à beleza física e à natureza em detrimento do sobrenatural. O estado de alma da Renascença. Esse novo estado de alma continha um certo desejo possante, se bem que mais ou menos inconfessado de uma ordem de coisas fundamentalmente diversas, é que chegara ao seu apogeu no século XII e XIII. Então, o estado de alma da Renascença. A admiração inexagerada e não raro delirante pelo mundo antigo serviu como meio de expressão a esse desejo. Procurando muitas vezes não colidir de frente com a velha tradição medieval, o humanismo e a renascença tenderam a relegar a igreja ao sobrenatural, os valores morais da religião ao segundo plano. Ou seja, a renascença foi uma ruptura direta com a igreja? Não. Tanto é que nós temos o quê? Temos o quê? Pessoas católicas, pessoas, digamos assim, entre aspas, fervorosas, que achavam coisas interessantes, né? Fazer disputas em relação às coisas antigas dos tempos greco-romano. Então, o tipo humano esperado dos moralistas pagãos, aqueles movimentos introduziam como ideal na Europa, bem como a cultura e a civilização coerentes com esse tipo de humano, já eram os legítimos precursores do homem ganancioso, sensual, laico e pragmático dos nossos dias, da cultura e da civilização materialista que cada vez vamos imergindo. O arquétipo renascentista. Então, pus aí uma fotografia do Capitólio norte-americano, não sem, digamos assim, não foi de propósito mesmo. Não estou dizendo que os Estados Unidos em si, ele é ruim, mas toda a estrutura liberal do pensamento dos Estados Unidos é o mesmo pensamento da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Tanto é que a gente pode dizer que a Revolução Americana foi como que uma Revolução Francesa que começou aqui antes da Revolução Francesa, no Novo Mundo. Então, os esforços para a renascença cristã não lograram esmagar em seus germes os fatores que resultou o triunfo paulatino do neopaganismo. E isso, evidentemente, entrou dentro da Igreja Católica também. Nós temos aí a Basílica de São Pedro. Ótima, eu já visitei também. Eu gosto da Basílica, mas tem lá o seu aspecto revolucionário da Renascença.
coisas greco-romanas desse tipo aí. Onde é que está a Catedral Medieval de Notre Dame isso aí? Não tem. Parece uma ruptura, né, da Catedral Medieval de Notre Dame, da Catedral de Colônia, para, então, o que nós estamos vendo aí na Basílica de São Pedro. Em algumas partes da Europa, esse se desenvolveu sem levar apostasia formal. Importantes resistências que se lhe opuseram. E mesmo quando lhe instalavam nas almas, não ousava pedir de início, pelo menos, uma formal ruptura com a fé. Então nós temos aí um quadro, né, temos a graça e a lei, feita por um protestante. Mas em outros países, ela investiu as escâncaras contra a igreja, no caso aí do protestantismo. O orgulho e a sensualidade, em cuja satisfação está o prazer da vida pagã, suscitaram o protestantismo. Esse quadro é um quadro protestante, né? É um quadro feito por inspiração de Lutero, dizendo que a lei de Deus não vale nada, o que interessa é a graça. Ou seja, a gente pode fazer o que quiser, desde que tenha graça, não tem problema nenhum, e lei vai para as calendas gregas. Tá vendo aí todo mundo apontando aí para a graça? Né? E a lei do outro lado. O que produziu a revolução? O orgulho deu origem ao espírito de dúvida, ao livre exame, à interpretação naturalista da Escritura. Produziu ele em insurreição contra a autoridade eclesiástica, expressa em todas as seitas pela negação do caráter monárquico da Igreja. Universal, isto é, pela revolta contra o papado. Então nós vemos vários protestantes aí discutindo com o padre da Igreja. Alguns mais radicais negaram também que se poderia chamar a alta aristocracia da Igreja, ou seja, os bispos e seus príncipes. Outros ainda negaram o próprio sacerdote hierárquico, reduzindo a mera delegação do povo, o único detentor verdadeiro do poder sacerdotal. Então nós temos aí, último slide, Lutero, casamento dele com Catarina de Bora. Né? Esse aí é o Lutero aí que está casando, você levanta o braço para cima aí, está casando com a ex-freira Catarina de Bora. No plano moral, o triunfo da sensualidade do protestantismo se afirmou pela supressão do celibato eclesiástico e pela introdução do divórcio. E acabou. Obrigado aí pela paciência. Muitíssimo obrigado, senhor. Obrigado aí para todos os senhores que estiveram aqui. Espero que tenha sido útil essa conversa nossa aqui.